Fala pessoal, hoje eu vou apresentar para vocês a primeira parte da minha aula de nutrientes no esporte, onde eu vou falar de macro e micronutrientes e relacionar justamente o uso destes compostos com o esporte, com a atividade física. É uma informação que você vai precisar utilizar, qualquer questão de nutrição esportiva que você for encontrar nos seus concursos, elas são essenciais. Então prestem bastante atenção e vamos começar. Primeiramente, dá um pause nessa questão, tenta resolver sozinho, que no final da aula eu vou estar resolvendo ela para vocês, ok? Na aula de hoje eu vou falar um pouco dos carboidratos e lipídios, sobre seus principais tipos, as suas principais características e algumas estratégias mais utilizadas no esporte em relação a esses macronutrientes. Os carboidratos, os lipídios e as proteínas, cada um deles tem características específicas. E é justamente conhecendo essas características que você vai conseguir fazer o uso de algumas estratégias específicas para o esporte por exercício físico. Começando pelo carboidrato. O carboidrato é a nossa fonte primária de energia. No início da atividade física, ela vai ser essencial, ela vai ser a fonte energética que inicialmente vai ser utilizada. E, mais especificamente, em esporte de força e explosão, esporte de alta intensidade, ela vai ser a fonte energética principal, se não a única, né, para a perpetuação daquela atividade física. Então, só para vocês não esquecerem disso, falou de atividade física de explosão, de alta intensidade, falou de carboidrato. Outra função importante, estoque de energia de fornecimento rápido. Nosso corpo, a gente estoca energia na forma de gordura, né, do tecido adiposo, e também estoca energia na fonte de glicogênio. E é justamente o glicogênio muscular que vai ser a fonte de energia de utilização mais rápida na atividade física, porque o lipídio vai passar por uma série de reações químicas até ser utilizado, enquanto o glicogênio ele é utilizado quase que imediatamente. Então, só para você não esquecer, falou de esporte de explosão, alta intensidade, falou de carboidrato, ok? Os principais tipos de carboidratos, nós temos carboidratos simples, que são os mono e disacarídeos, e os complexos, que são os polissacarídeos. O carboidrato simples tem uma molécula química pequena, menor, então a absorção dela vai ser muito mais rápida. Enquanto os carboidratos complexos, por ter uma cadeia mais longa, vai levar mais tempo para ser digerido e metabolizado. Isso leva a esse ponto importante que é o de diferenciação entre índice glicêmico e carga glicêmica. Índice glicêmico é a velocidade que aquele carboidrato vai levar para aumentar a glicemia do sangue. E carga glicêmica é a quantidade de carboidrato que tem naquele alimento. Então, um carboidrato de alto índice glicêmico, que aumenta rapidamente a glicemia, ele pode ter uma carga glicêmica baixa, ou seja, pouco carboidrato na sua composição. Então, a dica importante é que os carboidratos simples, por serem absorvidos mais rapidamente, eles têm um índice glicêmico mais alto. Isso é muito importante de vocês lembrarem. Sempre cai em questão. Suplementação. Não vou estar aprofundando muito aqui agora, porque eu vou ter um módulo só de suplementação esportiva. Mas os principais suplementos de carboidratos utilizados hoje no esporte é a maltodextrina e a dextrose, que são carboidratos simples, e o oximase e a palatinose, que são carboidratos mais complexos. Aqui só um esquema da digestão dos carboidratos, só para você ter uma ideia da diferença da digestão dos carboidratos simples e complexos. Vamos supor aqui o amido, corrigindo aqui, viu, tá gente? Não é amigo, é amido. O amido, que é um carboidrato complexo, a sua digestão começa na boca. Porém, um carboidrato mais simples, ele, por ser uma molécula menor, não precisa sofrer a ação da amilase salivar, por exemplo, e passa diretamente até ser absorvido pelo intestino. Então você observa daí que carboidratos simples são uma absorção muito mais rápida. Isso demonstra que a utilização deles também vai ser bem diferente. Então, outra dica para você não esquecer é: carboidratos simples e complexos apresentam tempos de digestão e absorção diferentes. Muito importante. Agora, o impacto que esse carboidrato tem no nosso sangue. Vamos aqui para esse exemplo. Vamos supor que o indivíduo ele consuma uma colher de mel e aumenta o seu açúcar no sangue. O mel é um carboidrato simples, rapidamente ele aumenta a glicemia. Então, esse aumento dos níveis de açúcar no sangue vão levar o pâncreas a liberar insulina, que vai pegar essa glicose e jogar dentro da célula. Porém, se isso acontece num ritmo muito rápido, tem um aumento muito abrupto de açúcar sanguíneo, a glicose rapidamente vai pegar esse carboidrato e jogar na célula, levando a uma queda de açúcar no sangue. Já essa queda de açúcar no sangue, muito
muito elevada, né? Em vez de ficar equilibrada, ela cai, o nível de açúcar fica negativo, digamos assim, muito baixo. O pâncreas libera glucagon, que vai quebrar o glicogênio hepático para gerar glicose e aumentar o açúcar no sangue, retomando a homeostase. Isso é bom para você entender o que é o efeito rebote, que é uma característica muito importante no esporte, que é quando um atleta, um indivíduo, faz o consumo de um carboidrato simples 20 a 30 minutos antes de uma atividade física e esse carboidrato simples acaba causando um aumento muito abrupto de glicose sanguínea. Isso leva ao efeito rebote, pois muita glicose no sangue leva à ação da insulina, que vai acabar baixando essa glicose de uma forma também muito elevada. Então, o indivíduo entra na atividade física com hipoglicemia. Então, isso é o que chama de efeito rebote. O indivíduo que consome um carboidrato de absorção muito rápida antes do treino e entra em hipoglicemia durante a atividade física. Outro efeito importante, outra ação importante dos carboidratos é justamente no anabolismo e oxidação lipídica. Como eu mostrei aqui a você nesse esquema, o carboidrato ele é bastante relacionado com a insulina. Você consome carboidrato, o açúcar do sangue subiu, a insulina entra em ação. E a insulina é um hormônio extremamente anabólico, ou seja, ele constrói tecido. Então, o indivíduo que quiser ter uma maior hipertrofia, maior ganho de massa muscular, ele tem que ter um certo consumo de carboidrato para justamente ativar a insulina e estimular o anabolismo. Porém, também a insulina ela tem uma ação de inibir a oxidação lipídica. Então, um indivíduo que quiser, por exemplo, queimar gordura, oxidar lipídios, reduzir o percentual de gordura, um ambiente com muita insulina, um ambiente de alto índice glicêmico, com consumo muito alto de carboidrato, vai acabar inibindo essa oxidação lipídica, o que é negativo para alguns tipos de atletas. Então, quais são as principais estratégias utilizadas? Fornecimento de energia, como eu já falei, o carboidrato é a nossa fonte de energia primária, então durante algumas provas longas, um indivíduo pode estar consumindo carboidrato líquido durante a prova para estar fornecendo energia. Assim também como o carboidrato pode servir como um complemento dietético. Um indivíduo que tem um alto consumo calórico durante o dia, um atleta, ele não consegue atingir as necessidades calóricas dele com a dieta e ele parte para a suplementação de carboidrato. E outra função bastante importante é justamente o estoque de glicogênio muscular. Como eu já falei, o glicogênio é uma fonte de energia primária durante a atividade física. Então, um indivíduo que tiver uma dieta hipoglicídica, ele vai ter pouco glicogênio e não vai conseguir treinar com eficiência. Então, o carboidrato entra com muita importância aí. Além também de atuar na recuperação entre os treinamentos. Um indivíduo com grande volume de treino precisa ter uma ingestão de carboidrato adequada para repor todo o gasto do glicogênio que ele teve entre os treinos. Então daí você observa que tem muitas estratégias que podem ser utilizadas. Além também da composição corporal. O indivíduo que quer reduzir o percentual de gordura, ele pode reduzir a ingestão de carboidratos para inibir a insulina e aumentar a oxidação lipídica. Lipídios. Os lipídios apresentam função energética, fornecem energia, funções estruturais, isolamento térmico, proteção contra choques, e funções hormonais, ou seja, eles produzem hormônios, o tecido adiposo ele produz alguns hormônios e os lipídios também fazem parte dos processos de produção de alguns hormônios no organismo. Alguns desses hormônios bastante importantes para a atividade física. Como eu já falei, ele tem uma alta densidade calórica, então o indivíduo pode usar os lipídios para tentar alcançar, né, as suas necessidades energéticas diárias. O atleta, por exemplo, pode utilizar lipídios para ter um aumento da sua ingestão calórica. E também ele é bastante sacietogênico. Já um indivíduo que quiser fazer uma dieta restritiva para reduzir o percentual de gordura, reduzir a ingesta calórica, ele pode utilizar os lipídios para dar maior saciedade, reduzir a sensação de fome. Então, uma dica importante, como eu falei aqui, os lipídios fazem parte da produção hormonal. Então, uma dieta já muito restrita de lipídios pode acabar causando um quadro de deficiência hormonal no atleta. Então, é importante lembrar disso. Dietas muito restritas de lipídios costumam gerar um quadro de déficit hormonal. Os lipídios são compostos de ácidos graxos. E os principais tipos deles são saturados e insaturados, que vão variar justamente na sua cadeia química. Os saturados não apresentam a ligação dupla, os insaturados sim. E existem os ácidos graxos essenciais e não essenciais. Os essenciais são aqueles que o corpo não produz. E o principal deles, relacionado ao esporte, é justamente o ômega 3, que apresenta inúmeras funções
em termos de saúde cardiovascular, em termos de queima de gordura, então ele é muito importante para o esporte. E a principal suplementação de lipídios é justamente do ômega 3 e 6, de ácidos graxos essenciais, e de TCMs, que é derivado normalmente do óleo de coco. Os TCMs, eles são ácidos graxos de cadeia média. Você fazer uma comparação com os demais ácidos graxos, esses TCMs, eles apresentam uma característica importante de que a absorção dele é muito mais simples, a digestão dele é muito mais simples do que os triglicerídeos, por exemplo. Então ele pode ser utilizado como uma fonte de energia rápida também para o esporte. Aqui está um esqueminha mostrando a digestão dos lipídios, que vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Aqui nessa primeira parte vocês vão ver que a bile vai emulsificar os triacilglicerídeos para que eles sofram, logo aqui embaixo, a ação das lipases, e as lipases elas vão degradar esses triacilglicerídeos para que eles possam ser assimilados pelo intestino. Lá no intestino ele vai ser englobado em quilomicrons, vai ser transportado pela corrente linfática, né, pela via linfática, para enfim ele ser utilizado. Aí você já observa que é uma digestão, um processo de digestão e absorção e assimilação muito longo. Então ele não pode ser utilizado primariamente, né, os principais lipídios, como fonte de energia. Como ele tem esse processo digestivo muito complexo, ele leva muito tempo, desde a sua ingestão até ele poder estar disponível para utilização. Isso quando você não estiver falando dos TCMs. Esses sim são os triacilglicerídeos de cadeia média, que eles não passam por esse processo complexo, eles passam direto e são absorvidos muito mais rapidamente. Então eles podem ser utilizados como uma fonte de energia rápida também. Então, para você não esquecer, diferente dos outros ácidos graxos, os TCMs podem sim ser utilizados como fonte de energia rápida, porque eles têm um processo de absorção muito mais simples, muito mais veloz do que os triacilglicerídeos tradicionais. Então não esqueçam disso. E as principais estratégias no esporte em relação aos lipídios está justamente no que diz respeito a fornecimento de energia, porque em dietas restritivas de carboidratos, ele pode não só gerar energia para aquele indivíduo, mas também causar maior saciedade, o que facilita a manutenção de uma dieta restritiva. E ele também pode ser utilizado ao contrário, como um complemento dietético. Aquele indivíduo ele precisa de uma alta ingestão calórica na sua dieta e para não aumentar muito o volume alimentar, ele faz a utilização de lipídios, que tem uma densidade calórica maior, para assim atingir as suas necessidades diárias. Os lipídios também podem ser utilizados para a saúde cardiovascular, como eu falei, o ômega 3, eu vou falar um pouco mais aprofundadamente dele na próxima aula. Ele está relacionado com processos de aumento de HDL, redução de LDL, então ele é um suplemento mais voltado para a saúde daquele indivíduo. E também, por final, ele pode ser utilizado para modificar a composição corporal do atleta. Você tem que lembrar que um atleta ele tem que ter normalmente um baixo percentual de gordura. Então o lipídio pode ser utilizado em diversas dietas, diversas estratégias para justamente auxiliar na perda de peso e queima de gordura. Então vamos lá. Agora que vocês já estão entendidos, vamos tentar resolver a questão que eu apresentei inicialmente para vocês. Em relação ao controle de macronutrientes no esporte, é correto afirmar. Primeira opção. O excesso de carboidratos ingeridos acaba sendo estocado no organismo na forma de glicogênio. Bom, o excesso de carboidratos, como ele diz aqui, ele não é necessariamente estocado como glicogênio, sim como gordura. O glicogênio ele é composto sim por carboidratos, mas não para o excesso de carboidratos, e sim para a necessidade ideal para a ingestão correta de carboidrato. Opção B. O processo de digestão dos lipídios é geralmente mais lento e complexo, sendo iniciado ainda na boca. Correto. Opção C. O uso de TCMs no período imediato antes do treino representa uma estratégia errônea, já que os lipídios apresentam um processo de digestão muito lento para ser utilizados a tempo. Como eu acabei de falar, os TCMs apresentam uma absorção muito rápida, então eles podem sim ser utilizados imediatamente antes do treino. O corpo é capaz de armazenar glicogênio nos músculos, fígado e sangue, sendo utilizado no momento de necessidade.
Glicogênio é apenas estocado nos músculos e no fígado. No sangue existe glicose, então está totalmente errado. E a sacarose é um exemplo de carboidrato complexo, sendo ideal para o uso antes de provas de longa duração. Incorreto, a sacarose é um carboidrato simples, né? Um açúcar de mesa, um carboidrato simples, né? Então a absorção dele é muito rápida e pode gerar o que eu falei do efeito rebote. Então a opção correta é a letra B. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido essa primeira parte da aula, tá? Onde eu falei dos carboidratos e lipídios. E agora, na próxima aula, eu vou estar falando para vocês das proteínas e micronutrientes, justamente para completar todo o arsenal de informações para você arrasar no seu próximo concurso, ok? Até a próxima aula.